Fala galera, esse é o segundo vídeo da aula 17 e 18, beleza? Só que essa aula vai começar um pouco diferente. Vamos lá. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. Galera, racionais. A gente tem que entender que a questão negra, ela precisa ser discutida no Brasil. Porque existe uma grande diferença de oportunidades entre o branco e o negro. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela assim longe, meio ofuscada. As oportunidades dos negros não são iguais às dos brancos. E essa aula ela serve para a gente entender alguns indicadores que comprovam uma grande desigualdade racial que a gente vive no Brasil. E não é só uma desigualdade racial, é um racismo intrínseco a esse problema estrutural brasileiro. Portanto, quando o IBGE passa nas casas das pessoas e pergunta qual é a raça delas, que já é um conceito esquecido pela sociologia, todos nós somos iguais, preto, branco, amarelo, índio, mas para uma organização política e, claro, pública do Estado brasileiro, essa questão ela é feita para a gente entender um pouco mais sobre a nossa sociedade. E aí a gente tem esses indicadores. O Brasil ele é mais composto de brancos e pardos. Mas quem são os pardos? Galera, o pardo é uma forma que desde o final do século XIX já é usada para se caracterizar as misturas de raças. Portanto, nós temos dentro da classificação parda um mulato, que é a mistura, entre o branco e o negro. E, atenção, o mulato, ele cresceu muito no Brasil por várias situações, mas a gente não pode deixar de esquecer da eugenia, que a gente que a gente vai observar cada vez mais atuante no Brasil desse final do século XIX, início do século XX. Galera, muitos senhores de engenho estupravam as suas escravas. E desses estupros a gente passou a ter um número muito grandioso da população mulata no Brasil. E claro, dentro de um projeto político de embranquecimento da população brasileira. Além disso, temos o mameluco, o caboclo caiçara, que é a constituição da família do meu pai, de indígenas do Vale do Ribeira, com brancos provenientes da Espanha. Temos os cafusos, a mistura do negro com o índio, e poucos ainocos, que são as misturas entre asiáticos, chamados pelo IBGE de amarelos, com brasileiros. Então a gente começa a entender que o pardo, ele é justamente essa miscigenação do Brasil. Justamente por isso, muita gente se reconhece como pardo. Só que atenção, mulatos, cafusos, sofrem discriminação racial nas ruas do Brasil. Portanto, existe um movimento para transformar o pardo no negro. E quando a gente associa pardo como negro e soma o indicador de pardos e de negros, aí a gente entende que o Brasil ele é principalmente composto pela população negra. Só que agora a gente vai se deparar com algumas desigualdades que são muito tristes, mas é importante que a gente discuta sobre esse assunto para tentar, de certa forma, reparar essas questões totalmente desiguais. Como, por exemplo, rapidinho eu vou passar por vários indicadores agora. Mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele é mais ocupado por brancos do que por negros. Situação de pobreza extrema, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, mais população preta do que população branca. Educação, taxa de analfabetismo entre cidades e campo, maior entre os negros. Representação política, o que é muito importante. Quem que vai criar um projeto para beneficiar a população negra?
é o negro, é o deputado negro, é o senador negro, só que eles representam um indicador inferior a 25%, por exemplo, dos deputados federais brasileiros. Violência. Quem será que sofre mais assassinatos no Brasil, latrocínios? A população negra, tanto a população masculina quanto a população feminina. Continuando os indicadores. Quem são o número dos informais no Brasil? Quem é mais informal no Brasil? É a população negra, entre o gênero masculino e o gênero feminino. Além disso, olha esse indicador de saneamento básico. Coleta de lixo. Quem não tem mais o acesso à coleta é a população negra. Abastecimento de água. Quem não tem abastecimento de água, majoritariamente, são os negros no Brasil. Sem esgoto diante de saneamento básico, os negros. Aquele grupo que tem uma máquina de lavar em casa. Quem não possui máquina de lavar em casa, principalmente a população negra. Vamos ver acesso à internet? Quem mais tem acesso aos instrumentos de internet, como televisão, como microcomputador, como um telefone móvel? O negro, ou um tablet, por exemplo. O branco, né, faz mais desse uso do que a população negra. Taxa de analfabetismo, como eu já mencionei, dentro de cidades e do campo, mais dentre os negros. Taxa de homicídios. Olha como o homem negro ele é muito mais vitimado do que o branco. Continuando esses indicadores, galera. Nível de educação. Olha só, mais brancos conseguem atingir o número da educação superior, universidades, por exemplo, do que negros. E os negros, portanto, gente, esse indicador nos mostra, eles têm menos oportunidade de estudo do que a população branca. Olha só, por exemplo, a proporção entre deputados federais e estaduais, a população negra é muito menos representada do que a população branca. E aí a gente começa a entender uma certa circunstância, que o Leopoldo Duarte, num poema que eu acho brilhante, disse o seguinte: pessoalmente, prefiro pensar no termo negro como uma identidade sociocultural e, sobretudo, política, daqueles povos oprimidos pelo sistema racista de supremacia branca eurodescendente. No Brasil, mais especificamente, seriam os índios e os descendentes de africanos que têm sua não branquitude como justificativa para o menosprezo. E nesse momento é importante a gente lembrar, racismo é crime. Existe o crime de racismo em muitos países do mundo. E a gente precisa, portanto, compreender mais essas informações para deixar de termos alguns posicionamentos, brincadeiras ou expressões racistas. Vale lembrar que o mundo já teve um apartheid significativo, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na África do Sul, como está sendo representado na imagem. E muitas pessoas tiveram que lutar contra esse sistema de opressão ao negro, como, por exemplo, os Panteras Negras nos Estados Unidos, chamados Black Panthers, ou como, por exemplo, nós temos no Brasil manifestações políticas, manifestações que vão lutar por essa igualdade entre brancos e negros no Brasil, que estamos muito distante, né, de observarmos. Além disso, pessoal, a gente precisa entender como reparar esse problema histórico que o Brasil vem construindo ao longo dos anos. Em 2012, nós tivemos a homologação da lei sobre cotas raciais no ensino superior. E a explicação das cotas está nesse slide. A gente tem, portanto, 50% no mínimo das universidades públicas oferecendo vagas a alunos de escola pública. Então, o primeiro critério de diferenciação é 50% das vagas para aluno de escola particular, 50% para alunos de escola pública. Desses 50% de alunos de escola pública, metade são para famílias que têm um rendimento igual ou maior a um salário mínimo e meio per capita, ou seja, o pai e a mãe ganhando menos do que um salário mínimo e meio por mês, e o outro grupo de famílias que estudam no ensino público, mas que ganham mais do que essa concentração. E dentro dessas características é aí que a gente tem a diferença racial. Portanto, é importante você entender que o primeiro diagnóstico da lei de cotas é econômico e, em segundo plano, a questão racial. E aí,
A gente tem responsabilidade para rever essas questões ou basta abraçar as oportunidades que a vida te dá para você alcançar um sucesso? Sobre esse tema, pessoal, entrem nesse censo demográfico no link que está aqui embaixo para você entender mais sobre esses indicadores entre negros e brancos no Brasil. E além disso, entrem também na biblioteca online do IBGE para outros indicadores serem apresentados a vocês. Além disso, o GLDs é um site brilhante, mais sobre a participação da mulher negra, porque a mulher negra ela é muito mais... ela vive uma situação de muito mais conflitos do que o homem negro, porque além da questão racial, tem a questão de gênero, e esse site ele é brilhante para mulheres negras começarem a se empoderar e entender um pouco das circunstâncias que elas vivem. E não esqueçamos, todo dia 20 de novembro é um dia de luta para a gente lembrar sobre esse povo que é maravilhoso, mas que ao longo dos últimos séculos vem sofrendo muito na mão de alguns sistemas autoritários e repressores com relação a eles. Galera, que a gente compreenda essa situação. Um grande beijo a vocês, fiquem bem e vamos valorizar a cultura negra e a sociedade negra no Brasil e no mundo.